amigos do Reino Animal. Aqui Pedro Ferraz, médico veterinário, apresentador do podcast Reino Animal. E tenho hoje a ilustre companhia de um grande colega veterinário, que é participante da Academia Rio Grandense de Medicina Veterinária, no qual a gente está fazendo agora um programa que seria uma série, né, de personagens da academia. E hoje eu tenho essa participação ilustre do meu grande amigo José Romélio Aquino. Tudo bom, Aquino? Tudo bem. Prazer, bom, seja bem-vindo ao nosso podcast Reino Animal. E gostaríamos hoje de conhecer um pouquinho do José Romélio Aquino, né? Esse veterinário que desbravou muita coisa dentro da veterinária, né? Que fez muitas atividades e tem uma vida inteira para nos contar aí, né, Aquino? Eu sei que 1 hora é pouco tempo para isso tudo, mas então vamos começar, a gente vai tentar começar e tentar fazer com que consiga passar essa informação. Vamos começar e... Aquino, surgiste aonde, Aquino? Aonde que essa estrela brilhou? Ó, eu nasci em Porto Alegre e me desenvolvi até os 12 anos em Porto Alegre. Aí meu pai era telegrafista, foi contratado para trabalhar numa companhia de mineração no interior de Caçapava. Aí com 13, 14 anos eu fiquei morando em Caçapava para estudar. O pai trabalhava na mina com a mãe. A mãe era tricoteira. Vamos botar assim, crochê, tricô, era com ela mesma. Ela vivia fazendo essas coisas para todo mundo e até vendia algumas peças. Então, filho de Romélio, filho de Aurora. Depois eu fui para Canela, mais 2 anos. Em 70 eu volto para Porto Alegre. E, de vez em quando, um tio meu veterinário, Altamiro Becker de Freitas, e é uma coisa fantástica, para os anos 60. Nos anos 60, o Altamiro fazia de 3.000 a 3.500 doses de vacinação antirrábica a domicílio, cara. Tô vendo, isso em 60 aí? Não, na década de 60. 60, década de 60. Ele fazia 3.000 a 3.500 doses por ano. Ele fosse a primeiro contato com veterinária. Aí eu saía com ele me ensinava, não, pega o cachorro, né? Vem pelas costas dele, assim, pega no pescoço, que é esse cachorro mais... Bom, os cachorros daquela época não tem nada a ver com esses cachorros de hoje, né? Esses cachorros de hoje são tudo dócil, né? Mudou um pouco, né? Aí aquilo pegava na unha, assim, pegava no pescoço, levantava, ele ficava com as pernas batendo para frente, o tio chegava pelo lado e pá, me dava a vacina, né? Então foi ali, eu fui pegando gosto, né? E aí em 76... eu fiz o EJA, que eu abandonei os ensinos no meio do curso de contabilidade, né? Aí eu fiz naquela época não era EJA, era supletivo, né? O nome era supletivo. Aí em 76 eu fiz supletivo das 7 matérias, e aí em janeiro de 77 eu fiz vestibular e fui aprovado, né? Já na URGS? Na URGS. E aí em 82 formei, casei depois, em 89. No período de faculdade que tu tiveste, assim, dentro desse período, alguma coisa te puxou para, como assim, hoje, por exemplo, a gente vê uma demanda muito grande na área de pequenos. Naquela época, o que tu notava naquela época que a veterinária ela tinha essa... Eu tinha uma ideia 99% diferente de todo mundo. Tinha um pessoal que entrou na faculdade que eles iam trabalhar com bovino. Aí eles passaram a faculdade inteira andando de boina, bombacha e chinelo, alpargata. Saíram da faculdade, trabalhar com cachorro. Eu pensei o seguinte, né? Claro, eu entrei mais velho na faculdade, eu já tinha mais de 23 anos, eu tinha 23 anos quando eu entrei na faculdade. E aí eu pensava assim, não, eu tenho que ser bom num leque muito grande, para o que aparecer quando eu me formar, eu estar apto para trabalhar. Então eu me dediquei à área de laboratório, me dediquei à área de clínica de grandes animais, sonhava em trabalhar na Emater com bovinos, com a extensão na área de bovinos de leite, né?
não consegui, infelizmente, e não foi por tentar. Eu fiz concurso para Emater em 81, 2001, 2005, 7, 8, 9, 11, 13. Sempre me classifiquei, sempre menos no primeiro. Nos outros eu me classifiquei entre o segundo e o quinto lugar, eu estava ali pontuando, mas nunca fui chamado. Então eu saí da faculdade, durante o meu tempo de faculdade, era para eu ser eu não ser o melhor, mas eu saber de tudo um pouco de cada área que o médico veterinário pode trabalhar. Desde a inspeção até a clínica de cães e gatos. Sempre trabalhei nesse sentido, né? Aí casei logo em 88, tive 2 filhos, né? O Rodrigo é o mais velho, a Ana Clara. E o casamento depois não deu muito certo, eu me divorciei da Elvira. Elvira de bem, mas foi a mãe dos meus filhos, merece toda a minha consideração. Com certeza. E aí andei pelo interior do estado. Tu te formaste em que ano? 82. 82. É. Aham. E 82 aí tu te formou, tu ficaste algum tempo ainda em Porto Alegre, ou tu foste trabalhar pelo interior, alguma coisa assim? Não, 82, dezembro de 82 eu formei. 22 de dezembro. Aí lá por março de 83, um colega, o Carlos Faraco, ele trabalhava num laboratório que fazia hemograma e hemoparasitários de equinos na Vila Hípica do Jockey Club. Mas como ele queria se dedicar mais tempo à clínica que ele estava montando na auxiliadora, né? Eu fiquei sabendo que ele queria sair do laboratório, mas precisava deixar alguém no laboratório para trabalhar. Aí eu fui lá, ele me treinou, conversei com ele, e ele disse, não, trabalha assim, assim, assado. Eu disse, bom, mas isso aí a gente viu na disciplina de bioquímica, fazer hemograma e bioquímica. Não, é só hemograma e nutália. Naquela época era tudo no microscópio, né? Não, é tudo microscópio, é tudo... Hoje tu sabe que a tudo coisa manual, é bem diferente, não tem né? nada automático. Hoje tu coloca no Não, isso aí Campolinha e- Não, né? era tudo no fotocolorindo, tu tinha que fazer o branco, o óvulos brancos, teste, vermelhos, e aí tu tinha que medir, né? Tudo e tudo contar. na caneta, E né? aqui, né? Não Olhando tinha e nada contando. automático. Porque E a aí- dificuldade era outra, né? Aí eu comecei a trabalhar no laboratório Vila Hípica, né? Era o nome do laboratório. E passou uns 2 anos. Nesse meio tempo, antes de eu oficialmente abrir a patologia clínica no meu nome, né? Eu ouvi uma conversa, aquelas coisas que você está sentado num bar lá, e um rapaz chega e diz assim, não, tu quer ganhar dinheiro, tem que comprar em tonelada e vender em quilo. Aquilo bateu no meu ouvido, eu fiquei pensando. Eu digo, por que eu posso comprar em tonelada e vender em quilo na veterinária, né? Aí eu disse, bom, não preciso comprar em tonelada, posso comprar um saco de 60 quilos, partilhar e vender carbonato de cálcio, que era uma coisa muito recomendada na clínica, né? Porque nós, naquela época, a veterinária não tinha esse arsenal de medicamentos que tem hoje para cachorro e gato. Então, eu comecei embalando, eu trabalhava no laboratório da Vila Hípica, e de tarde, de manhã ou de tarde, dependendo do horário, eu visitava as clínicas veterinárias e criei uma empresa chamada Aquino Soluções. Então, eu vendia carbonato de cálcio em saquinho de 200 gramas, eu fazia pomadinha repelente, na época a gente só tinha citronela, fazia pomada, botava numas latinhas de 20 gramas e começava a vender. Aí o pessoal disse, mas tu consegue fazer uma pomada com óxido de zinco para substituir essas pomadas baby, qualquer coisa, né? Eu digo, não, tranquilo. Pegava a forma, olhava, ia lá na USP, né, a Universal Standard Padrões, puxava uma forma. Sim, tudo em biblioteca, não existia internet, né? Sim. Era biblioteca, era tudo livro. no manual, né? A tua experiência profissional na área, e ia fazendo aquilo ali, né? Aí
Até que um dia... Então, eu vendia a citronela, eu vendia essas pomadas, isso tudo eu acabei manipulando, botava no grau, amassava, alquiodado, iodo Uma manipulação já. com Já glicerina, existia farmácia de manipulação naquele período? só humana, né? Pois é, né? Tu vê, E naquela época aconteceu um escândalo que veio uns caras de São Paulo, Curitiba, não lembro direito, e eles te davam uma fórmula. Então, sobrepeso, te dava uma fórmula. Não, isso aqui tu faz lá no laboratório fulano de tal. E eu levava no laboratório fulano de tal, e lá no laboratório fulano de tal, essa fórmula aqui custava R$ 500. E aí, isso eu acompanhei familiar, né? Aí o familiar pegou a fórmula, levou no laboratório J, fez a fórmula, não funcionou. Por que nesse laboratório funciona e nesse laboratório não funciona? Então, foi muito comentado na época que os laboratórios colocou tinham em certa. drogas específicas, né? Uhum. Que na fórmula não eram descritas. É. E o que eram essas coisas, né? A anfetamina, então na época ele falava muito em anfetamina para perder peso, né? Uhum. E aí começou todo o meu trabalho nisso aí, né? Aí eu sei que a veterinária, ela acabou, o laboratório não estava dando o retorno que ela queria, e ela me disse, aqui não vou fechar o laboratório. E eu, entre perder o emprego e já estava com aqui nos Soluções andando, né? Já tava, que tu tinha que manter alguma coisa para poder... Sim, tinha que agregar alguma coisa, né? Aí eu disse para ela, não, quem sabe, então, tu me paga uma comissão e nós invertemos os papéis. Tu me aluga todo o material por essa comissão que tu me paga e eu toco o laboratório. E assim eu fiz, trabalhei nessas instalações, depois dentro da Vila Hípica, passei por uma outra instalação e eu fui lá, fui vendendo. Para tu ter uma ideia das dificuldades da época, né? Hoje, vamos ver se está grávida. Vai lá, pega uma amostra de urina, bota uma fitinha dentro, se coloriu azul carmim é assim, se está vermelho bordô, não está. E aí, tinha um veterinário na Vila Hípica que ele atendia aras, Dr. Lacour. Ele perguntou, aqui tu faz exame de prenhez em égua? Eu digo, claro que faço. Não sabia nem como é que fazia, né? Não, antigamente era assim. Eu perguntava se eu atende jacaré, atendo? Atendo, eu faço. Aí eu saí atrás, né? Aí voltei e disse, quando o senhor quiser, tá tudo pronto para fazer os exames. Aí ele disse, então vou te trazer as amostras semana que vem. Aí eu acionei, né, o pessoal lá na Vila Hípica. Fala com o fulano lá que vende as coelhas, que eu quero 5 coelhas jovens que nunca tenham sido cobertas e que não tenham contato com o macho. Não, pode deixar. Aí o cara, e segunda-feira traz não sei se foi segunda, mas vamos botar numa temporalidade assim, tá? Aí segunda-feira tu pode trazer as coelhas. Aí na terça-feira chegou as urinas, as amostras de urina. Eu injetei as 5 coelhas e essa pessoa que comprou cuidava das coelhas lá nas baias do Jockey Club mesmo, na Vila Hípica, né? Passado 10 dias, 15 dias, não tenho bem lembrança, tu sacrificava o animal, abria o abdômen, procurava lá o ovário. Se eu tivesse havido crescimento no ovário, a égua estava prenha porque tinha hormônio na urina, né? Sim. E aí, no final, o cara... Isso antes de se fazer progesterona, antes de se fazer... Não, você não existia. Não existia. E aí eu dava as coelhas pro cara que tinha cuidado, né? Pô, o cara ganhava 5 coelhas abatidas. Era uma churrascada de coelhas no jockey lá. Então, essas coisas tudo a gente fez, né? Não, é que eu digo, a gente vai cavando, né? A gente vai cavando na frente para abrir o... Eu abri o laboratório antes de existir motoboy. Então, a busca de material nas clínicas era minha.
Eu tinha um funcionário que andava de ônibus o dia inteiro, só pegando amostra em clínica. Claro que quando eu saía para cá ou para lá de carro, eu entrava. Sim, na época, não está ali, mas na época a gente trabalhava com BIP, não existia telefone. Sim. Quer dizer, não existia telefone. Não existia telefone para vender. Móvel, não existia nada da localização móvel. Então, era sonho. Era só na Enterprise lá que o cara abria e falava, 2 para subir Enterprise. Na série americana. Né? Aí era 2 para subir Enterprise. E aí, então, tinha um número de uma central, tu ligava para essa central, 321600, uma coisa assim, um número bem fácil. E tu eu quero falar com 70K, que era o código. Pede para ele ligar para o Pedro aqui na produtora de vídeo. O fone é tal. Aí, quando eu tivesse tempo, eu e andava com um aparelhinho pendurado na cintura e ele fazia pip, 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 pip. Tinha a luzinha vermelha, aquela pip, pip, pip. Mais a luzinha vermelha. E eu pegava aquilo ali no orelhão, andava sempre com ficha no bolso, depois apareceu o cartão moderno, né? Cartão. Retornava a ligação. Tá, vou mandar buscar então o material. E trazia esses materiais, né? E a coisa foi andando tão bem que o laboratório cresceu. Eu fiquei com a manipulação de fórmulas, porque aí, com esse descrédito, esse bafafá todo que deu nos laboratórios humanos, que as fórmulas eram manipuladas assim, acolá, meio que desprestigiou. Desmoraliza um pouco. Aí eu aproveitei e entrei nesse vácuo aí, né? Então eu tinha manipulação, eu fazia hematologia para equinos, fazia parasitologia, hemoparasitos de equino na Vila Hípica e também de fora, que a gente vinha, né? Fazia esses exames de urina, que não era uma coisa corriqueira, mas era sempre vinha, a cada semestre vinha lá 4, 5 amostras, né? E eu abri para as clínicas de pequeno. Então eu comecei com clínica de pequeno, fazendo exame para cachorro, para gato. Tinha uma colega, Laura Tubino, que tinha problemas de exames também para animais, para aves ornamentais. E eu comecei a fazer exames para aves ornamentais, né? Então eu, a Laura, e tinha mais uma outra colega que auxiliou. Me perdoe, mas faz 30 anos isso eu esqueci. Não, isso no momento, eu digo assim, que tu teve que descobrir, né? Vai recorrer atrás, né? Sim. Se tem que fazer exame de aves, tu vai ter que correr atrás, porque tudo muda. A veterinária tem isso. Tu trabalha com espécies diferentes. Né? E aí tu vê uma ideia... Não existe um padrão, assim, como existe na questão humana. Tu vê como as coisas os enfoques são diferentes, né? Sim. Então eu fiz um exame primário de fezes e achei cíngamos galinares, cíngamos... Eram cíngamos de espécie, o gênero cíngamos, a espécie eu não lembro direito. E aí esse material foi remetido para o IPVDF, aí eles coletaram, né, o Instituto de Pesquisa Desidério de Namoro, em Guaíba, e aí identificaram lá gênero e espécie, e nós mandamos um trabalho para ser apresentado num congresso de biologia no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, para mim, em 88, por aí, isso aí para mim era o máximo. É né? glória, né? Então, todas essas coisas, descrevendo então o laboratório, a manipulação, aí a hematologia eu expandi para cães e gatos, e alguma coisa de bovinos que aparecia, fazia brucelose para bovinos, tuberculinizações, a parte de parasitologia, de endoparasitos e os ectoparasitas. E os ectoparasitas, eu conversando com uma professora minha, a Elizabeth, devia ter anotado esses nomes antes de chegar. Era a professora da faculdade, a Beth, conhecida, né? E ela disse, aqui não pode mandar
eu trabalho com a faculdade, mas é um porre, porque eu tenho que mandar uma amostra para o laboratório de parasita e uma amostra para o laboratório de micologia. Tu não consegue fazer os dois juntos? Sim, eu faço os dois juntos. Ah, não, então eu vou trabalhar contigo, porque eu digo, não, então não vai mais ser exame parasitológico, Beth. Aí ela disse, então tá, bota lá que o teu exame é microscópico. Ela deu o nome do exame. Então, até hoje, eu dou o resultado como exame microscópico de pele. Então, é mais abrangente. o que vier... Que tiver ali vai aparecer. O que aparecer vai ser descrito. Teve umas coisas assim, o cara meteu o bisturi em cima da pulga, cortou metade da pulga e ela veio no exame. Veio a coincidência, né? O cara conseguir, na hora de fazer o raspado, ele cortar uma pulga no meio, cara. E aí, quando eu dei o resultado, eu botei lá, segmento de ictenocefalis. Umas coisas assim... não, apareceu, né? Que é um dia... Relatar o que aparece. Só aparece para quem faz, né? Só aparece para quem faz. Exato. Então, e aí, do laboratório, tu disseste que trabalhasse também ali, depois ali no laboratório, com a Merck, é isso? Sim, aí eu fiz uma prestação eu fui trabalhar na Merck. Mas só para terminar, né? Então, aqui no Soluções e Análises, hoje eu digo, eu encho a boca, fico todo orgulhoso, digo, aqui no Soluções e Análises foi o primeiro laboratório com todas as rotinas e multiespécie. Porque, o fulano faz exame, sim, o que ele faz? Ele faz anemia infecciosa equina. Que mais? Só. O Beltrano também faz exame. O que ele faz? Ele faz parasitologia de endoparasitas. Que mais? Englobaste tudo numa coisa só. Eu montei uma estrutura, dentro dessa estrutura eu tinha a bacteriologia, eu tive a hematologia, a sorologia, a parasitologia, sim, a sorologia de lectospira, eu consegui um kit com a Manguinho, se não me engano, eles mandavam material, era um exame simples, né? Simplório, porque ele dava positivo ou negativo, ele era de triagem. Não te dá titulação, nada, te dá só Se ele não teve contato com lectospira, negativo. Se teve contato com... Bom, então aí a gente pega e manda para o Instituto de Pesquisa Veterinária lá em Guaíba, para ver qual é a lectospira que está atuando. Então, eu tinha todas essas rotinas, tinha manipulação de fórmulas, e um rapaz que se formou, eu formei em 82, ele formou em 85, 86, se não me engano, e foi para trabalhar no laboratório Noli. E aí ele perguntou, aqui, tu que anda nas clínicas veterinárias, tu não quer vender Noli? A vacina do Noli tinha, a vacina de raiva e a tríplice, não existia quádrupla, quíntupla, isso aí é para 90 e tantos, né? Eu digo, não tem problema, me dá a vacina aqui e vamos vender a vacina, né? Então agregava, porque então numa ida eu levava uma pomada, eu levava um carbonato, eu levava a vacina, então isso tudo agregava volume, né? E diminuía custos, né? Foi um trabalho... A tua atividade veterinária, ela foi bem como a própria profissão né? Foi um leque, né, Vitor? Tu trabalhou de uma ponta a outra, né? Assim, dentro da veterinária em si, tu passou por diversas situações e isso aí exemplifica justamente essa questão da profissão veterinário, né? Que ele não é uma coisa que é só para bicho. Hoje, o café da manhã das pessoas tem um veterinário por trás, não, o almoço, a janta, qualquer coisa. Mas e as pessoas não sabem. Não sabem, né? E agora saiu uma pesquisa na Espanha em que as pessoas estão horrorizadas porque tomar leite... Como assim tomar leite? Uma coisa que sai de dentro do Uber, de uma vaca. Não precisa nem dizer Uber, né? De dentro de uma vaca. E aí ficam horrorizados. Quer dizer. Então, as coisas estão muito, muito diferentes, né, Pedro? Com certeza. Ela é muito diferente. Isso é uma outra época, né? Estamos vivendo um outro mundo. A gente bem diferente. Nós estamos nessa transição, né? De um para o outro, né? A gente viveu essa parte aí. A gente teve que
penar nessa condição, por exemplo, de um diagnóstico, não tínhamos laboratórios que pudessem fazer exame, tudo era no olho, era na experiência, né? Naquela coisa assim do antigo, né? Agora, Era coisa mudou. uma época que, inclusive, quando eu me formei, desculpe, quando eu comecei a fazer manipulação de fórmula e vender a ideia para o clínico de pequenos, que eu tinha capacidade, o cara chegava e disse, não, mas como assim? Onde é que tu aprendeu isso? Sim, sim, é. Eu aprendi na faculdade. Ah, mas aonde? Ué, lá na disciplina de bioquímica. Tu não fez as aulas Faltaste práticas? essa aula. Ah, não, mas eu não dava muita bola. Eu disse, pois é, tu não dava muita bola. Eu dei. É. Eu aprendi a fazer hemograma lá. Eu aprendi a fazer a bioquímica. Tinha uma disciplina que era só bioquímica e bioquímica prática. Tá? E lá foi onde eu aprendi a fazer o cálculo do fator. É uma coisa que eu dou nó em tudo que é estagiário, ou alguém que entra no laboratório. Eu queria entender como é que mexe no equipamento. Mexer no equipamento, meu amigo, isso aí tu pega o manual do equipamento e mexe. O problema é tu entender o que tu está fazendo. Sim. E para tu saber, tu tem que saber calcular o fator. Ah, mas é tão importante assim? Então, vou te contar uma historinha. Eu tinha um laboratório e a Elizabeth, essa professora, ela me ligou, num dia que eu estava conversando com ela disse, Aquino, tem uma cliente minha que é bióloga. Então, assim, e ela está fazendo um mestrado com ácaros. Tá? Tu poderia pegar as amostras positivas de sarna tua e ceder para ela. Aí ela passa lá no laboratório e pega. Eu disse, não tem problema, só me dá um telefone para me avisar que tem a amostra, eu aviso. Passou 1 mês, 2 meses, e ela disse, tuas amostras chegam lá na PUC da negativa. As amostras da negativa. Aí um dia eu digo assim, parei um pouquinho, o que está acontecendo, né? Aí eu peguei uma amostra, se tu tiver, bota no tubo de ensaio, pega uma lupa e faz assim, tu enxerga os bichos caminhando. Aí eu peguei e disse, tem uma amostra, eu vou levar para ti lá no laboratório, onde é que é o prédio e onde é que é assim. Aí disse, no prédio tal, sala tal. Aí eu fui lá, levei a amostra. Entrei na PUC, cheguei na sala tal, ela estava me esperando. Só um pouquinho, que legal. Olha, dona fulana, o doutor aqui trouxe um material para análise. Tchê, tu não vai acreditar. Ninguém vai acreditar nisso. A mulher pegou o tubo de ensaio, olhou contra a luz, mexeu para cá, mexeu para lá, olhou assim, disse, não, isso aqui está negativo. E eu olhei para ela e disse, mas tu não vai fazer uma lâmina? E ela disse, não. Não precisa. Não precisa, está negativo. Então, meu amigo, não coma na mão dos outros. Isso eu sempre digo. Houve algum problema dentro da... Aí eu digo, eu não vou discutir com a funcionária da PUC, não é minha funcionária. Sim, não. Né? Eu estou aqui prestando um serviço para ela ali, né? Vim só para trazer o meu material, eu já fiz o meu diagnóstico. Aí eu simplesmente disse para a Beth, Beth, aconteceu isso lá. Informa ela, porque eu não vou entrar em atrito, eu já tinha tido outros problemas em outros laboratórios, né? Porque eu não vou entrar em atrito com a PUC. Eu não vou desmentir a funcionária da PUC. Então, ela que mude de funcionário, que faça o que ela entende lá. Porque quando eu disse para a mulher, mas tu não vai fazer nenhuma lâmina, eu disse para a funcionária, para essa técnica, né? Eu notei que todo mundo no laboratório, os outros funcionários... Se arrepiaram. Né? Eu digo, o troço aqui... Ou seja, ela discutiu, brigou, alguma coisa elas brigaram e a mulher sacaneou. Então eu digo, tu vai fazer? Tem que saber fazer tudo. E isso foi uma das coisas que eu aprendi dentro da URGS. Chegava janeiro ou fevereiro, a dona, acho que era Noemi,
Noêmia, ela saía de férias. Então, para o laboratório de bacteriologia e sorologia funcionar, nós tínhamos que lavar. Então, nós autoclavávamos o material, Sim, preparava tudo. tirava toda a matéria orgânica, lavava todo o material, botava para secar, esterilizava tudo. Era nós que fazíamos. Então, eu aprendi isso graças às férias da funcionária. Que se a funcionária não tirasse De repente, férias, passaria por eu isso. nunca teria olhado lá para dentro. Aí é o que eu aprendi. Eu disse, não, o negócio tem que aprender tudo. Que aí depois, quando eu fui fazer a bacteriologia sozinho, eu sabia fazer. Então, Nada melhor, né? Tu te embasar, né? coisas assim que a Eu acho gente... que a veterinária, eu sempre digo assim, a faculdade, ela te dá a noção de onde tu busca as coisas. Agora, se não tiver um interesse pessoal, Ah, não adianta, sabe? Não adianta. O interesse pessoal é que vai te dar esse conhecimento, isso é né, uma de tu das... correr atrás. Isso é uma das coisas que eu acho que, pelo que me comentaram, não sei se ainda é assim na URGS, né? Tu não pode mais te voluntariar. Tu quer... Eu gostaria de acompanhar o trabalho. Não, tu tem que ir lá pegar uma bolsa. Se tu não tiver a bolsa, tu não tem vínculo. Então, tu tem que pedir uma bolsa de iniciação científica, depois tu pede uma bolsa de não sei o quê. Eu trabalhei 3 anos dentro da faculdade, nos laboratórios, e acompanhava a clínica e cirurgia, e nunca me inscrevi em nada. Eu não sei se nós éramos mais responsáveis, o que Não, era. eu acho que foi mais uma evolução nesse sentido da questão do amparo, né? De repente, porque assim, a veterinária, tu sabe, é uma profissão que exige uma atividade física, às vezes, né? Tu conter um cavalo, conter um boi, um cachorro, e tu tomar uma mordida, né? do Eu animal. tenho essa Então, responsabilidade questão que da na época a gente... responsabilidade, eu acredito que sim, foi um das funções, né? Mas eu acho que é interessante a gente saber que existia o outro lado, né? A gente não pode virar a cara pro resto e dizer, não, veterinário daqui para frente. Não, a veterinária faz anos que vem assim, né? Galgando espaço. Mas Então, eu me registrei. Depois, eu parei de fazer brucelose, tuberculose, porque o Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, né? A Secretaria de Agricultura, começou a credenciar veterinários. Só para fazer... Só não. Mas que ele tinha que ser credenciado para fazer tuberculose. O exame valer. Né? O atestado valer, o cara tinha que ser credenciado. Que eu acho uma medida acertada. Sim. Porque senão fica todo mundo fazendo do jeito que quer. Isso. Não tem um padrão. Né? Mais responsabilidade ou menos responsabilidade de cada um. Claro. E aí, como o movimento não era muito grande, e eu vi conversando com os veterinários que a gente sabia que faziam, agora nessa eu vou me inscrever, porque aí vai valer a pena o teu laboratório, porque eu tenho um volume de gado, portanto, então aí eu vou poder fazer exames. Aí eu me retirei dessa área de sorologia e tuberculina, sabe? A anemia infecciosa, eu era cadastrado pelo MAPA, e aí quando eles também registraram o laboratório, porque haviam aquelas histórias assim, eu tenho que transportar um cavalo hoje de tarde. Mas eu preciso do exame de anemia infecciosa. Leva ali no fulano ali, que ele tem umas maquininhas que aceleram a reação e ele te dá o resultado até de tarde. Mas e a fidedignidade disso? Então, se é verdade, eu nunca fui conferir. Sim. Se o colega fazia ou não fazia, né? Eu nunca fui conferir. Mas é aquela boataria que tem, né? Sempre, para queimar um profissional ou não, sempre tem a boataria. Então, o MAPA, além de dar o registro para o técnico, dava o registro para o laboratório. Aí já tinha 2 na Vila Hípica. O Laboratório Cristal, que foi fundado pelo Dr. Luiz Bastos, e o laboratório do próprio Jockey Club, né? Aí eu digo, mais um. Já estava em formação um terceiro lá na Vila Hípica, onde tem a Vila Hípica do Salto lá, né? Sim, lá do hipismo. Aí eu digo, é muita gente para o mercado que não cresceu, o mercado é o mesmo. Exato. Aí eu me retirei também, né, dessas duas coisas. E depois eu acabei me retirando da Vila Hípica, né, e
Fiquei só com a parte... aí eu ia na Vila Hípica coletar cavalo, fazia e coletava os cães e gatos e as aves lá da doutora Tubino. Então foi assim o laboratório aqui no Soluções e Análises, né? Quanto tempo tu ficasse com o laboratório assim, funcional? Eu fiquei com ele, mas aí eu gostaria de falar isso aí tudo agrupado, assim, umas dificuldades, sabe? Que aí fica tudo lá no... Claro. Como se a gente conseguir um tempinho para fazer esse quadrinho, sabe? Sim. Então, tu perguntou aquela hora da Merck, né? Isso, a partir dali do laboratório. A Merck é outra coisa que mostra como mudou a mentalidade. Quando eu fui trabalhar na Merck, a Merck me chamou e disse assim, olha, tu foi selecionado no Rio Grande do Sul para trabalhar com Equivalent. Tá bom. E topas? Topa. Já trabalho com cavalo, para mim é uma extensão. Tá no meu métier. Tá, então tu vai para São Paulo, tu vai ficar 15 dias em São Paulo, tu vai para um hotel no interior de São Paulo, vai ter veterinário do Brasil todo, nós éramos 22 veterinários, e é assim, tu vai para lá nas seguintes condições. Tu vai para lá, tu vai ter palestras e aulas de manhã e tu vai ter palestras e aulas à tarde. Muitas delas vão ser aplicados testes ao final do dia para ver o teu aproveitamento. Se tu não conseguir um aproveitamento X, tu não vai ser contratado pela Merck. Topa? Topa. É o que hoje os coaches fazem as imersões, né? Nós passamos 13 dias dentro desse hotel. Eu visitei a fábrica, tive palestras de marketing, tive palestras de vendas, planejamento de vendas, planejamento de marketing, como reconhecer a atividade e monitorar a atividade da concorrência. Foi uma inserção, assim, lá dentro. Cara, foi 13 dias dentro daquela cidade de Cabreúvas, que é uma cidade menor do que... eu comparo aqui, menor que Nova Petrópolis, com menos movimento que Nova Petrópolis. Talvez Ivoti não, porque Ivoti é comprida, é espichada, né? Tem, eu acho que uns 8, 9 quilômetros de comprimento aqui, Ivoti, mas era uma cidade pequena. Cidade de primeira, que a gente bota a segunda já saiu. Aí eu sei que agora vamos para os parasitos. Depois que tu sabia tudo de marketing, que eles queriam que a gente soubesse de marketing, prospecção, como fazer entrevista, como se posicionar, como se vestir, hotel que tu deveria te hospedar, as roupas que tu deveria usar, tudo isso estava num pacotão, né? Aí depois, então, começou. Parasitos de equino, blá, 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 blá. Parasito de bovino, pá, 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 pá. Parasito de suíno, tá, 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 tá. Parasitos de ovinos, tá, 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 tá. Galinha. Não, galinha é um departamento. Galinha é outro departamento. É outra gente. Não é para nós. Então, eles me treinaram num formato que eu acho que essa história vai exemplificar. Eu estava tomando café num hotel em Erechim, de manhã. Estava eu, o vendedor da MSD Agvet e mais o vendedor da distribuidora do Ivomec Ecolan. E aí eu encontrei, ele era professor na URGS, fui lá cumprimentar ele, disse, o que estão fazendo aí? Disse, nós estamos divulgando Ivomec, e o rapaz lá trabalha com a pasta toda, tem todo o Ivomec e o Ecolan. Que não quer conhecer o Aras do Arioli? Que legal. Vamos lá conhecer o Aras. Aí eu perguntei para os caras, vamos conhecer o Aras? Vamos. Aí fomos lá conhecer o Aras. Aí veio o filho do proprietário conversar com a gente. Vocês são da onde? Da Merck Sharp Dome. Pois não. Deixa eu apresentar o Aras para vocês. E nós fizemos um tour no Aras. E conversamos e falamos. Eu, em momento algum, eu ofereci um produto para ele. Não se falou em produto. Esse aqui é o cavalo fulano de tal, filho de fulano.
pai de Beltrano, a linha baixa foi assim, a Toda a linha genealogia do Aras ali, não. alta. O cara botou o Aras ali. Aí no finalzinho, assim, ele me diz assim, o Equalan é bom mesmo? Eu digo, olha, tu quer fazer uma semeadura? O que é isso? A semeadura é o seguinte, tu pega 2 cavalos, um tu trata com o teu tratamento, que tu faz normalmente, e o outro eu vou aplicar Equalan, e nós vamos seguir no laboratório fazendo pesquisa da quantidade de ovos por grama. Aí eles falaram, legal, topei esse teu assunto aí. Eu disse, se tu quiser, dá para fazer com o Ivomec também. Aí o cara disse, com Ivomec, né? Para bovino. Eu digo, é. Aí ele disse, tá, então vamos fazer. Aí ele separou 2 cavalos, coletou as amostras. Me lembro de... O exame foi feito... Porque o Aras não era em Carazinho, ele era mais próximo de Carazinho, mas ele pertencia a um outro município, sabe? E aí eu sei que o proprietário agilizou a história do exame de fezes, né? E o Equalan era impressionante, cara. Ele dava 70, 80 dias, assim, de OPG zerado. Uhum. OPG, ovos por grama. É né? isso. Só para poder deixar Fazia um cálculo de ovos de parasita por grama, né? Uhum. Enquanto que outros produtos, a parte que tinham até triclorfon, a gente até perdia o triclorfon, tinha uma ação maior em gasterófilos, né? Mas não era muito, muito significativa, sabe? Então, quando eu vi, ele ligou para... Agora, essa parte está um pouco nebulosa. Eu não me lembro se ele ficou com o contato da distribuidora ou com o contato da Merck. Eu sei que eu fiz a semeadura e depois eu já recebi a resposta pronta, sabe? Então foi direto, porque eu não tinha telefone. Eu não tinha telefone. Tinha que telefonar para casa. Eu tinha que telefonar para casa, aí tinha que ser de noite, porque eu nunca estava no campo, né? E não existia telefone celular, aquela coisa que... Todas as dificuldades daquelas dificuldades daquela época, né? Que não eram dificuldades, era o nosso dia a dia, né? Sim, a gente olha hoje como dificuldades, né? Mas naquilo era o dia a dia. Não, até a fumaça nós fazia para poder se comunicar. Né? Aí eu sei que a distribuidora me liga, né? O cara vibrando. Nós conseguimos a conta do cara, ele vai comprar Ivomec, ele vai comprar Equalan, ele vai fazer e blá, 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 blá. Eu digo, que o Aras lá, assim. Tu sabia que ele tinha um rebanho de quase 500 reses? Eu digo, não, eu fui lá pelos cavalos. Então aí eu entendi o treinamento. A importância, né, do treinamento. O treinamento. Se eu vou trabalhar com Equalan, por que eu tive que aprender tudo de bovino e de ovino? Sim. A empresa sabia. Claro, o mercado ele já está ciente. Então, e eu digo isso porque agora, 10 anos atrás, eu estava na clínica veterinária de um colega e ele recebeu uma visita de um fabricante. Eu vim aqui falar para vocês sobre os nossos vermífugos para cães e gatos. E a menina fez toda a apresentação, né? E pela jovialidade da guria, eu disse, é recém-formada, está no seu primeiro trabalho, né? Vamos respeitar, vamos prestigiar a guria, né? Aí eu perguntei para a menina, né? Me disse uma coisa, vocês têm um produto da linha de antibióticos que eu não estou encontrando. O nome do produto é tal. E ela me olha assim com a carinha simplória, né? Eu não sei, porque eu vim aqui para falar de vermífugo. Então, as próprias empresas, mudaram com treinamento hoje, mudaram tudo. Ficou deficiente, né? Antigamente, acho que o pessoal se preocupava mais, porque, de repente, claro, era aquela situação, tu vai já atender o Aras, tu já vai atender também a relação, se o cara tem bovinos, tu já vai emancipar tudo, né? Hoje já é aquela coisa mais assim, focada, né? E hoje tem a internet, né? A entendeu? Internet hoje é um abraço, né? O pai Google lá aceita qualquer pergunta, né? O cara te faz uma pergunta... agora, então, Deus o livre. E tu não sabe, eu posso usar o banheiro? Aí tu vai no banheiro, pega ali o celular e tu volta grandão já, né? Sabe tudo. Sim, né? sim. Então,
Mas vê como o trabalho... E aí todo esse conhecimento de vendas, marketing, maneira de marcar entrevista, maneira de te portar, isso tudo eu importei para o Aquino Soluções Laboratório e Análise da Merck. Tá? Tu tiveste um entendimento como funcionava essa parte comercial do negócio, né? Porque aí Isso foi a gente importantíssimo. pegou, isso aconteceu porque foi só para quem viveu o ano, tá? De 86. Quando a explosão do primeiro plano do Cruzado, do Sarney, nós chegamos em outubro e a empresa mandou dizer para mim o seguinte: Aquino, visita as pessoas que tu tem que visitar, mantém a marca viva, mas não força a venda de Equalan, porque nosso estoque de Equalan vai acabar em dezembro e nós só vamos ter de volta Equalan no mercado em agosto do ano que vem. Nessa época, o Equalan, ele era importado? Ele era, O princípio ativo era importado? ele era empacotado aqui, né? Mas tu vê que a venda daquele plano cruzado foi tão grande que aí a gente começa a entender, né? Pô, mas para um pouquinho, por que se importou aquelas carnes lá da Dinamarca, né? Não tinha carne. Então, os dinamarqueses abatiam as vacas holandesas com 7, 8, 9, 10 anos de produção e mandava a carne para nós. Nós achávamos uma maravilha. Um boi com 10 anos. Pá, nós procurando aqui fazer a cota Hilton, que era 2 anos e meio, 3 anos. 16 meses, 18 meses, essas... E os caras mandando vaca de 10 anos para nós aqui, todo mundo... Verruga na aspa. Aquele ano não existiu, sabe? Aquele ano não existiu. Atípico, né? Foi completamente atípico. fora da casinha aquele ano, cara. Coisa enlouquecedora que foi aquele ano. Tem momentos, é um ciclo. E aí, quando terminou o plano cruzado, não tinha produto para vender, os preços estavam tudo defasados por causa do congelamento. Aí foi aquele caos, né? Em 87, 88, 89 foi um caos, né? Tudo ainda do plano cruzado, né? Então, essa parte aí eu também, vamos falar de lá no setor dos problemas, tá falando deixar para lá. E a partir daí, aqui no Oficina, eu me lembro que tivesse até um programa de TV, né? Tivesse um programa de TV, na TV comunitária. No Canal 14. Isso. Sim, mas aí eu estava aí foi pelo sindicato, né? Sim, tu tem toda uma atividade, né, nessa relação de sindicato. Como é que tu entrou nessa função sindical? Eu entrei no sindicato, o presidente era não posso errar os nomes agora, era o José Pedro Martins. Zé Pedro que está no conselho. Continua lá, né? Ele é funcionário do conselho, né? E eu fui lá e disse: Zé Pedro, eu queria trabalhar para a classe, ver o que a gente pode fazer, né? Ele disse: não, tudo bem, vai ter eleição agora. E me botou lá, segundo tesoureiro. E eu comecei a aprender, né? E entender essas articulações. E nesta época, o José Severo, se não me engano, ele trabalhava no MAPA, ele negociou a casa do médico, a casa que era do conselho da autarquia, na Ramiro Barcelos, por uma área construída naquele prédio que hoje nós temos lá, né? Onde é o conselho. Onde hoje é o conselho. Mas a ideia do Severo, não sei se a ideia era dele, ou se ele pegou de alguém antes, ou como é que foi, né? O Severo tinha a ideia de fazer a casa do médico veterinário, um centro do médico veterinário. Tanto que quando foi inaugurado o prédio, era o Centro Médico Veterinário. E o Centro Médico Veterinário era para abrigar todas as entidades. Então, o sindicato pagou uma metragem com o dinheiro que ele tinha lá, ele pagava, no fim, se não me engano, toda a cota que o sindicato quis, não conseguiu integralizar. Tinha associação, olha o que se perdeu, a Associação das Senhoras dos Médicos Veterinários. Elas também deram dinheiro para construir aquele centro, né? Uhum. E essa associação se perdeu no andamento da carruagem, né? E eu sei que eu entrei no sindicato e eu quis manter viva essa ideia, né?
Não, nós temos que nos entender entre nós aqui, e quando a gente aparecer para o público, nós estamos uma do lado da outra e nós somos uma Sim. parede. Exato. Tá? A gente não é uma mureta de meio metro, uma ilha. porque a minha entidade é menor, a tua entidade é desse tamanho, porque tem um faturamento desse tamanho, a minha é desse tamanho, porque tem um faturamento. Não, era tudo igual. Então eu sempre quis manter isso, eu sempre trabalhei para isso, né? E através disso, eu tinha gente do sindicato infiltrado, né? Dentro da Sovergs, dentro do conselho, tá? Porque aí Para havia facilitar o meio-campo, até isso, né? a troca de informações. A internet era incipiente, né? Sim. A internet era uma coisa Sim, 89, imagina. Isso aí era... O primeiro concurso que eu fiz que tinha internet, prova de internet, não prova de internet, mas prova de informática. A prova de informática era uma prova de datilografia no Word. Tu tinha que bater tantos toques por minuto naquela... Não tinha nada a ver com... Sim, era mais uma datilografia do que propriamente era mais uma datilografia conhecimento de Excel, do que Word, entender de qualquer computador. coisa assim. Então, as coisas rolavam nesse sentido, né? As coisas andavam nesse sentido. E eu acho que eu trabalhei bastante nisso aí, cara. Eu sempre achei que a gente tinha que se integrar, a gente tinha que trabalhar um com o outro, sabe? Para tu ter uma ideia, né? Como é que as entidades se relacionavam, e se relacionavam melhor e pior conforme quem estava na presidência. Em 1978, eu tenho uma história um pouquinho, né? Eu já era do diretório acadêmico da veterinária. Sempre foi assim, Sim, eu sempre fui enfiado nessas coisas. Né? Até porque eu achava que... naquela época era esquerda, hoje é esquerda, tudo é esquerda, né? Então tinha... que não é da direita, é da esquerda, né? E tinha 7, 8 movimentos estudantis, a Libelu, Frente Isso, Liberdade Luta, e tinha cada um... E aqueles caras ficavam pichando e pintando. Eu digo, eu não quero isso para a minha faculdade. Então nós era de direita, nós era tudo pelego, porque a gente não alinhava com o DCE. Então, nós fomos, e aí vem como nós éramos vistos também como alunos, né? Tinha um congresso regional ou nacional com regional, não me lembro agora, isso foi em 1978. Eu era do DAF, do Diretório Acadêmico da Faculdade de Veterinária. Então ia ter uma assembleia da Sovergs, e eu não me lembro de quem veio a ideia, não sei que brotou. A gente podia ir a Gramado participar do congresso e a gente assiste a Sovergs. Porque a faculdade veterinária botou um ônibus à disposição para fazer depois teve até um nome, né? Transfer. Não, naquela época era um ônibus que ia e voltava de Gramado. Um bate-volta, assim. Um bate-volta, né? Depois virou transfer. Aí nós fomos para Gramado. Aí tá rolando a associação da Anclivepa, a assembleia da Sovergs. E nós chegamos lá, a gente queria participar. Quem são vocês? Não, nós somos alunos da veterinária, assim. É bom vocês entrar aí, aprende, senta, mas senta lá no fundo, lá, tá? Para vocês aprender como é que funciona a sociedade. Tá, era o que a gente queria, né? Sentamos lá no fundo e ficamos olhando. Aí um cara pediu a palavra, deram a palavra a ele, e o médico veterinário, eu vejo com muita amargura, porque tem a sociedade agora dos clínicos de pequenos animais, e ela não se entrosa com a Sovergs, e o cara fez uma choraminguela ali, né, tascando o pau dos pequenos animais. Aí um cidadão pede a palavra. Esse cidadão, depois eu vim a saber quem era o Onyx Lorenzoni, o mesmo que estava na Casa Civil, lá em Brasília, agora no governo passado. Aí ele pediu a palavra, disseram para ele. Aí ele se manifestou, disse, eu quero colocar o seguinte,
legislatura do doutor fulano de tal à frente da Sovelgs. Eu fui conversar com ele, eu e mais fulano e Beltrano, e propusemos a ele de abrir um núcleo de pequenos animais dentro da Sovelgs. E ele nos disse simplesmente que cães e gatos era um mercado que não existia e que ele não ia ceder espaço na Sovelgs para cachorro. Olha a falta de visão desse presidente da Sovelgs lá antes de 78, né? Porque se a de pequenos já estava fundada, essa conversa tinha acontecido uns 7, 8 anos antes, né? Em 1970, 71, 2, né? Então, desde aquela época, eu venho dizer, mas as entidades não se entendem, as entidades não se conversam. Era um fogo de metralhador, um fogo amigo. Sempre fogo amigo, né? Exato. Então, eu digo, pô... É complicado isso. Com digo, certeza, que dificuldade isso, né? E a nossa profissão tem muito disso, né? Aqui nessa questão da fritura, que nem no quartel a gente sempre diz assim, né? No quartel não existe inferno. É cada um puxando o coturno do outro. Tu tens a formação militar, eu também tenho, né? Eu fui soldado. Então, sabe bem como é que funciona, né? Essas de cavalaria assim. ainda, né? Sim. Então a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? E a academia... Não, só deixa eu colocar aqui... Tá, vai lá. Que o sindicato, mesmo eu não sendo presidente do sindicato, eu só num cargo, eu sempre batalhei para que o sindicato apoiasse os congressos da veterinária que eles lá no Rio Grande do Sul. Nós temos que participar. Tinha uma época que o sindicato nunca foi uma entidade com muito dinheiro. Porque quem era do Estado se sindicalizava no sindicato dos funcionários públicos. Quem era federal, nos funcionários federais. Do município, a mesma coisa. Então, o sindicato ficava com os profissionais liberais. Com os liberais e aqueles empregados em empresas que tinham um salário alto e um dia de trabalho dele na empresa era muito maior do que a anuidade do sindicato. Então, ele pagava para o sindicato para economizar dinheiro, né? Então, tudo bem, cada um procurando a sua vantagem, né? Então, teve um ano que a FENAMEV, que é a Federação dos Médicos Veterinários, a federação, eu pedi, vocês não me arrumam dinheiro assim, assado, para nós poder participar com mais ênfase no congresso? Não, conseguimos. Porque antes a gente se limitava, dependendo do que tinha sido a arrecadação, mas teve anos que a gente assim chegava para a Sovelgs e dizia assim, nós vamos comprar 20 inscrições e dessas 20 inscrições nós queremos tantas para o sindicato e as outras 10 para o sindicato e 10 para a Sovelgs. Aí a Sovelgs pode ofertar e o sindicato oferta para aquele pessoal que tem que ir a Gramado, tem que se... e não tem condições, disponibilidade financeira para comprar a inscrição. Depois eu fiz isso também com a Liga dos Médicos Veterinários Homeopáticos. Eles também andaram fazendo congresso, eu apliquei a mesma política, a gente comprou 5 inscrições. Então, e nesse ano que a FENAMEV nos conseguiu esse valor diferenciado, quem era presidente era o doutor Air Fagundes. E o Air, ele passou umas 6 ou 7 semanas voltando lá no canal comunitário, divulgando o congresso no canal comunitário. Então, nós tínhamos um retorno no canal comunitário. Era pequeno, mas sempre teve um retorno. A gente sabia que as pessoas assistiam. E isso despertou um interesse que lá em Pelotas tinha a GECI e o Arteche, que trabalhavam muito em função da Unimev. Eles tentaram fazer isso no canal da NET lá, mas aí faltou interesse de outras entidades, porque montar um canal de TV é caro, né? E aqui ele era bancado pelos sindicatos bancários. Mas aí com a queda
das arrecadações do Sindicato dos Bancários, eles tiveram que acabar com o canal, né? Que só... Quer dizer, não sei se foi bem isso, se foi só isso, que aí eu já estava um pouco afastado, já não estava mais no sindicato quando acabou, sabe? Então nós levamos em Gramado, para mim foi uma das coisas mais importantes que eu fiz dentro do sindicato. Para mim é a coisa mais importante que eu fiz. Eu disse para o doutor Air, né? Air, eu vou apresentar um show de abertura no sindicato. O sindicato vai patrocinar um show de abertura na abertura do Combravet. E eles, que coisa boa. Então estava lá, porque era um congresso nacional, um congresso regional e um congresso sul-americano. Então tinha... da América Latina tinha... Tudo que é lugar. Não tinha 50, mas tinha 20 de vários países, né? E gente de entidades, Panaftosa, enfim. Bom, e eu descobri em Gramado um grupo de danças que era da prefeitura, que eram uns idealistas também, sabe? Eram uns colonos lá das linhas italianas de Gramado, que chegavam de noite e iam dançar. Dançavam uma tarantela, dançavam isso, dançavam aquilo. Aí eu perguntei para essa senhora que coordenava o grupo, disse, tu consegue levar o grupo para nós lá? Precisamos de condução. Eu digo, então tá, quanto é que tu faz um levantamento do que custa de condução, o que tu vai ter de despesa, o sindicato paga isso aí. Então nós carregamos, eram acho que umas 7 duplas, 14, mais um motorista, mais um ou outro ali, eram umas 15, 16 pessoas do grupo. Nós carregamos tudo isso para Gramado, patrocinamos isso tudo, o pessoal foi e se apresentou no congresso. E lá eles dançaram a tarantela, e eu nem sabia que tinha a tarantela veneziana, a tarantela milanesa, a tarantela de Nápoles, e cada uma com um estilo. E eles apresentaram 7 ou 8 estilos diferentes de tarantela. Então aquilo foi... o Alci Cheuich, o doutor Cheuich, estava na plateia, e eu perguntei para ele, né, doutor, estabeleci um diálogo com ele, né, eu apresentando o grupo, doutor Cheuich, são campesinos, quer que eu possa usar o termo campesinos? Ele disse, não, extremamente bem classificado, são para o pessoal da América Espanhola entender quem eram aqueles. Sim. Que à noite. Então, não eram profissionais, assim, né? Não eram profissionais, era um grupo de pessoas numa colônia, colonos que queriam dançar e se apresentavam. Então, para mim, foi a coisa que mais importante eu fiz no sindicato, foi isso. Que interessante. Né? Então, para mim, foi isso. Tá. E a relação agora na entrada da academia, assim, né? Como é que tu chegaste à academia rio-grandense? A academia tem uma historinha que ela é uma coisa meio inacreditável. A gente já deixou para o final, porque sempre é o bom, né? Tá. Porque a academia, o doutor Eduardo Bastos, do Conselho, ele sonhou com a academia. Ou alguém sonhou e atucicou ele, sabe? E ele começou no sindicato, na Sovergues, e ele perguntava, vem cá, vamos fazer academia. E eu, parceirão de primeira linha, né? Vamos fazer academia. O que precisa para fazer academia? Não, pois é, vamos nos reunir. Aí começamos a nos reunir. Aí veio o Cheuich, contribuiu para... a Nacional funciona assim, tem que ser assim, papapá. E aí foi surgindo. Eu sei que o Conselho juntou um grupo à volta dessa ideia e o sindicato sempre junto, né? Algumas coisas a gente não concordava, mas nas outras a gente concordava, mas a gente queria academia. Sim. O foco era um só. Se tinha que ter 2 garrafas d'água ou 3, isso aí se vê no andar da carruagem. Claro. E aí sai a primeira gestão da academia. A primeira turma. Os primeiros 10 estão aqui nesses anais. Esses anais retratam como foi fundada, tudo que tu quiser saber da academia. Né? Da academia tá aí. A história da academia está aqui. Está nos anais. E tu vê que coisa interessante, né? Eu que
que era a grande mola propulsora, O articulador, digamos articulador assim, da né? academia dentro do sindicato. Quando o Eduardo disse, hoje de noite, tal hora vai ser fundada a academia, vai na reunião. Eu disse, não posso ir. Mas o José de Abreu Martins, o Zé Arthur Martins, o Zé Arthur. Zé Arthur, conhece. Aí eu escalei ele, Zé Arthur, vai lá em tal lugar hoje que vai ter uma... E o Zé Arthur, ele era entusiasta também, Sim, nosso. também, bastante atuante também, né? Foi muito atuante. E aí ele foi lá. E a assinatura dele está lá no livro de atas, da primeira ata de fundação. O sindicato estava lá porque o José Arthur Martins foi lá e assinou a ata. Aí instalaram a primeira turma. E na primeira turma tem os expoentes ali, né? Tem gente que lutou uma vida dentro do Estado, dentro do federal, do estadual, para botar em prática o Rio Expoá, tá? De 1954. Vamos fazer os frigoríficos cumprir a lei. Cumprir a lei, exato. Outros trabalharam na aftosa, desde o tempo em que a aftosa vacinava de 3 em 3 meses até chegar na vacina oleosa, de 6 em 6 meses, e nós conseguíamos nossos primeiros certificados com vacinação livre de febre aftosa para conseguir a certificação final livre de febre aftosa. Hoje nós somos livres sem vacinação. Sem vacinação. O Brasil hoje está livre sem vacinação. Vendo. Então, são pessoas que construíram isso. Exatamente. São gigantes. Está aqui na primeira turma. São gigantes. E tinha uma pessoa que eu boto como exemplo, né? A professora Elinor Forte, já falecida. Grande parasitológica. Mas a doutora Elinor, junto com a doutora, não quero errar o nome, Rita Pato Hoffmann, se não me engano. Rita Pato, eu sei que é o Hoffmann, sujeito a chuvas e trovoadas. Trabalhando com peixes do Guaíba, eles me identificam 2 espécies uma que não tinha sido descrita em lugar algum no mundo, uma segunda espécie que só tinha sido descrita lá fora na Ásia, se Fora não me do engano, nosso eixo. e uma terceira amostra que a espécie nunca tinha sido descrita. Então, essas 2 professoras, elas selecionam esse trabalho, e para mim é um... É o divisor de águas, né? pra Dentro mim da parasitologia, de uma maneira geral. para mim é fantástico. E ela é a primeira mulher da medicina veterinária que entra na academia. Tá, agora eu vou dar um pulo, né? Já falei Um dia eu estou trabalhando na clínica do doutor César de Castro Cação. Trabalhava lá com ele num domingo de manhã. Vou fazer um parênteses aqui, devia ter falado no outro segmento. O Cação, ele fez parte do sindicato e fazia parte do conselho. O Cação, quando ele era delegado do conselho, ele apresentou um projeto numa reunião, e aí o pessoal ficou assim, mas como é que nós não pensamos isso antes? Ele deu a ideia da placa. Que fixava E eu na ainda frente. achava que a placa tinha que ser pessoal minha. Tinha que ter o meu nome na placa. Então, quando eu fosse trabalhar de responsável técnico, Tu levava a tua plaquinha. eu botava a minha placa lá, você chegava, olhava, esse Se o veterinário estabelecimento responsável- tem o responsável técnico, que é o fulano de tal. Aí ele apresenta isso para o conselho, e o conselho digeriu a ideia, papai, e fez a placa. Então, a ideia é do César de Castro Cação. Então, é um cara que eu É um trabalho... resgate, né? Isso aí é um resgate para Isso aí o pessoal entender. Hoje todo mundo tem uma placa na frente da clínica e não sabe nem de onde surgiu, né? Não sabe nem como surgiu, não sabe nem de onde é que veio, né? Por que tem isso aí, né? Exato, interessante esse Aí mercado. foi o César de Castro. E estou lá, estou trabalhando no domingo. Toco o telefone, pois não, clínica veterinária. Aqui é o doutor Coelho, da Academia de Veterinária. Pois não, doutor Coelho, eu já conheci o doutor Coelho de reuniões
da formação da academia e com a primeira turma da academia, que ele ajudou a fundar a academia, mas não fez parte, e aí faz parte da primeira turma. Ah, pois não, pois é, algumas pessoas sugeriram que o senhor apresentasse o seu currículo para ingressar na academia. Mas tá ok, o senhor apresenta o currículo para nós, por favor. E aí ele salientou bem, né? Isso não é uma garantia que o senhor vai ser acadêmico. Sim, não, foi uma indicação, né? É só uma indicação ali para... Eu digo, não, eu compreendo, não tem problema. Aí eu tinha 10 ou 12 dias para apresentar o currículo, né? E eu comecei a me questionar, né? Como é que eu vou sentar na mesma mesa que o Melinor Fortes? Que currículo eu tenho para estar na academia? Isso me incomodava, cara, me incomodava. Eu digo, como é que eu vou encostar num cara que planejou a defesa de febre aftosa, planejou a defesa de saúde veterinária? Como é que eu vou sentar na mesa dessa gente? Como é que eu vou me equiparar a esse povo, né? Como é que... Ficava, né, naquela situação, como é que eu... Né, a gente acaba sempre se menosprezando, às vezes. Né? Eu tenho esse defeito, né? Às vezes eu me acho menos do que eu consigo, né? Os outros me enxergam muito maior do que eu me enxergo. Exato. Aí eu, claro, falar com a família, né? Aí a esposa do meu irmão diz assim para mim, ela trabalhava com mestrado e pós-graduação, né? E aí ela dizia assim, aí ela foi muito taxativa aqui, né? Ela me chamava de Zé, né? Eu sou José Romélio, então na família eu sou José, né? Então de José para Zé, eu sou Zé. E para algum pessoal mais conhecido, assim, eu sou o Zé Romélio. Aí ela disse assim, Zé, o negócio é o seguinte, Zé, o máximo que eles vão poder fazer é dizer não. O não tu já tem, né? Aí eu disse, pois é, mas... Mas o meu currículo, o problema é deles. Aí tu entrega o teu problema para eles e sai fora. Exato. Eles é que vão decidir. Aí eu digo, porque eu ficava pensando, como é que eu vou... mas eu não preciso apresentar o currículo também, esse cara só pediu para me apresentar. Sim. E aí eu digo, mas como é que eu vou dizer para o Alcicheu Ishi, doutor Alcicheu Ishi, que eu não vou apresentar currículo, que eu não apresentei currículo? Vou desmerecer a indicação, porque eu sabia que o Cheu Ishi estava por trás disso, né? Pelas conversas que a gente tinha naquelas reuniões, né? E o Eduardo está por trás disso também, presidente do conselho. Sim. Como é que eu vou dizer para eles que eu não... Quer dizer, o Eduardo é meu professor na faculdade. Nós chamava ele... hoje tem aula com o Dudu das Galinhas. Quer dizer, o Eduardo das Galinhas. Tem aula com o Dudu das Galinhas. Sabe? É uma intimidade. Sim, E a gente que é veterinária sabe como é que a gente fazia essas... E o Alcicheu Ishi, por 2 vezes, ele... naquelas preleções que ele faz, maravilhosas, né? Uma ele estava falando sobre a Hora Veterinária, né? Que a revista que revista dele, né? Que ele teve durante muitos anos. Revista científica muito boa. Aí ele coloca, porque dentro das dificuldades da Hora Veterinária foi sempre conseguir anunciantes. E eu tenho aqui, na plateia, o doutor Aquino. Foi um dos nossos primeiros assinantes da faculdade. E nas suas atuações do sindicato, ele distribuía assinaturas. Quando o sindicato ia fazer palestras, eu levava e fazia um sorteio, sorteava assim, eram alunos, né? Sim, sim. E eu sorteava 2 assinaturas. E era uma revista muito técnica, né? Que tinha ali casos clínicos, né? Instigava as pessoas a querer ler e entender e procurar o diagnóstico do problema. Então eu dava sorteava para os alunos, do fulano, o fulano não veio à aula hoje, pegava a lista chamada, dizia um número aí, 30. Quem é o aluno 30? O fulano de tal. Não tá, então diz outro número aí. Fazia um sorteio, né? Fazia um sorteiozinho assim, né? E aí o sindicato pagava assinatura para a Hora Veterinária
E o cara divulgava lá. Então, por 2 vezes, ele, no meio da plateia, assim, ele me nominou, né? Quer dizer, é uma pessoa que sabe que eu existo, né? Pô, e quando um Alcir Cheuich sabe que tu existe, É. pô, eu tô sendo considerado mais do que eu sou, né? E eu sempre tive um carinho muito grande pelo Alcir. O Alcir é um É uma pessoa escritor. muito querida, né? Uma Ah, pessoa muito querida. e ele é um escritor. Ele tem O Gato e a Revolução, que é um bom livro. Sobre os Céus de Paris, que é uma aula de história magnífica sobre um dos nossos grandes inventores, o Alberto Santos Dumont, né? De como ele chegou, como ele fez. Foi nesse livro do Alcir Cheuich que eu ouvi falar, que eu li primeira vez que alguém disse que o relógio de pulso tão comum Foi inventado pelo Santos Dumont. foi o Santos Dumont falou com o Cartier numa cafeteria, explicou as dificuldades, que ele precisava de um relógio no pulso e não no bolso do colete. E o Cartier faz um relógio para o Santos Dumont voar. Então eu tenho um carinho muito grande assim por esses livros do Cheuich. E o Alcir Cheuich, ele tem um livro, Lord Baccarat. Lord Baccarat, ele é ambientado dentro das cocheiras da Vila Hípica, no pavilhão social da Vila Hípica. Então, às vezes, eu andava nos pavilhões sonhando assim, com aqueles pensamentos, devaneios, assim. Será que eu vou encontrar o personagem do livro aqui? Eu andava no domingo, tem ali na Redenção, o Brinque da Redenção. Será que eu vou encontrar? Será que eu vou ser testemunha da cena final que ocorre na frente da igreja de Santa Teresa? Eu digo, será que eu vou encontrar nos devaneios assim? Então, como é que eu vou dizer para um Cheuich? Para mim era complicadíssimo. Eu dizia assim, não vou apresentar meu currículo. E como é que eu vou dizer para o Eduardo, não vou apresentar meu currículo? Mas eu conhecia quem estava coordenando essa segunda turma era o Coelho, o doutor Coelho. E aí, eu, conhecendo o Coelho de outras reuniões, teve uma reunião que o doutor Coelho se manifestou da seguinte forma. Ele pegou o papel nós temos um ofício, ele olhou para o ofício. Mas isso aqui não é papel ofício, porque o papel ofício tem que ter tantos centímetros de comprimento. Aí a funcionária do conselho, que estava disponível para a academia, ela disse, não, doutor, é que hoje em dia, com as impressoras americanas disponibilizadas e estão se popularizando, o papel é A4. Mas tinha que ser, se é ofício, tinha que ser em papel ofício, não nesse papel A4. Eu fiquei pensando, tipo, o homem, ele é protocolar, né? Sim, sim. Então, ele segue o protocolo. E aí eu tive a brilhante ideia. Vou entregar o currículo fora do prazo. Para mim não ser acadêmico. Que eu não me considero apto a ser acadêmico. Uhum. E aí, suponhamos que o prazo fatal era sexta-feira. Eu disse para o pessoal do sindicato, né? Não me chamem sexta-feira para o sindicato que eu não venho. Eu não vou botar o pé aqui. Aí, segunda-feira, fui no conselho, porque o conselho é que estava recebendo os currículos, né? Melhor dizendo, o material chegava para a academia, era entregue para a moça essa. Protocolava no conselho. Do conselho. E eu sabia que o conselho tinha uma maquinona lá, que botava papel embaixo lá e botava um carimbo, a data, a hora, segundo. Sim. Eu disse, entregar fora de prazo. Que aí vai cair na mão do Coelho. Protocolar do jeito que ele é, vai dizer protocolar do jeito que ele é, está fora de prazo, ele vai excluir. Pronto. Resolvi, não vou me incomodar com ninguém. Relaxei aquele fim de semana, cheguei segunda-feira, entreguei o currículo fora de prazo. Aí passam 15, 20 dias, né? O Eduardo, presidente do conselho, doutor Eduardo Bastos,
Se aquilo fosse selecionado para academia. Caí sentado, cara. Tu vê, né? Quando é Bom, você, não adianta. já que eu fui selecionado, então agora em diante a academia vai ter o melhor de mim, né? Sou o 21º, o 20º Acadêmico. 20º acadêmico, cadeira número 20. Então, é assim, aí passou mais de um mês lá, houve uma reunião, o doutor Coelho estava lá, e eu disse, doutor Coelho, o meu currículo foi entregue fora de prazo, doutor Coelho. Aí ele se olhou, mas isso passou desapercebido, o processo teve um vício. Tipo, pois é, né, doutor Coelho? E ficou no vício e foi, sabe? Foi para frente. Então, a minha entrada na academia, sabe? A minha entrada na academia é nesse sentido, sabe? Então, eu estou na academia por... Uma vez ele era presidente de um conselho de São Paulo. Eu comentando o caso, assim, né? Aí o cara disse, isso aconteceu comigo. Eu também não tenho uma titulação para fazer parte da galeria lá, não sei das quantas, lá de São Paulo. Trabalhos Mas o conjunto da minha obra... doutorados, exato. Aí ele usou uma frase, né? O conjunto da minha obra. Eu disse, mas será que eu fiz tanta coisa assim, né? Então, hoje eu sou ocupa... Eu vejo de uma forma assim, que a veterinária, eu sempre digo que a veterinária é que escolhe o veterinário, não é a gente que diz, eu vou ser veterinário. Quem quer ser muito veterinário chega no momento da veterinária que desiste no meio, sabe? Não aguenta muito aquela coisa da cirurgia, sabe? Do limpar bicheira, sabe? Essas coisas assim, fica meio complicado. E pelo que eu vejo, às vezes, essa questão, a vida, ela dá essas mudanças, né? Ela te chamou para dentro da academia porque sempre foi uma pessoa atuante, né? Tu nunca te escondeu do trabalho, né? Isso acho que é interessante na tua vida profissional, que tu sempre foi correr na frente. Tu nunca te escondeu atrás de alguém, né? Ou de algum tipo de trabalho. Tu sempre partiu de ti as coisas, né? Isso é importantíssimo. Para um profissional, a gente ter essa vontade pessoal de crescer, né? E de conhecer muitas coisas. Eu também vou te dizer que na minha época de estágio, de férias, de faculdade, eu nunca tirei férias. Eu sempre fiz estágio. Isso não existe para nós, né? Estágio em aves, suínos, gado de leite, cavalo de corrida. Porque a gente vivia num mundo de terceiro mundo, a gente não sabe o que está abrindo, o que vai ser, né? E a veterinária é um leque para poder, né, nos colocar tudo isso. Eu não sei como é que nós andamos de tempo aí. Nós já estamos apertadinhos já. Quanto tempo ainda resta? 1h20 já. Tá, então... eu queria finalizar assim no final. Isso. Tá, só queria fazer um final, então, dizer duas coisas. Quando eu estava no sindicato, foi na época daquele problema todo com a Ieda Maria Vargas. Ieda Maria Vargas. Com a Ieda governadora. A Maria Vargas é a Miss. É a Miss. E os sindicatos foram lá fazer bagunça na frente da casa lá. Bom, naquela situação, com o sindicato majoritário da Emater, eu me posicionei contra. Jamais admiti que os funcionários da Emater, os veterinários da Emater participassem de uma esculhambação na casa da governadora. Esse crime eu não cometi quando eu estava no sindicato. Eu fui contra e não incentivei ninguém da medicina veterinária a ir fazer bagunça na casa da governadora. Eu acho que o sindicato tem que ser uma coisa séria e não um bando de gente a fazer arruaça por aí na casa dos outros. Uma massa de manobra, né? E já que o tempo está avançado, eu queria, se dá para finalizar, se é a finalização, eu quero dizer o seguinte, todas as letras, né? Aqueles que me ajudaram, que me impulsionaram, que de qualquer maneira, que me abriram uma porta, que me deram um copo d'água durante toda essa trajetória, eu agradeço a esse pessoal. Não tenho como nominar eles,
Eu sou muito grato. Aos bastidores, né? Gente que por um nada me alavancou. Uhum. Nem me conhecia e me colocou numa posição de... Às vezes nem sabia que estava te ajudando. Né? Que me procurou assim, disse que preciso de ti aqui. Bom. Aqueles que não gostavam de mim, que se opuseram a mim, que trabalharam para mim não dar certo, aí o nosso poeta Quintana já definiu, né? Vocês passarão e eu passarei. Perfeito. Porque tudo nesse mundo, Pedro, por mais que a gente queira, mas se a gente torcer e filtrar, nós vamos ver que nesse mundo tudo é uma ilusão. Porque o sol vai levantar no leste, vai se pôr no oeste, amanhã ele vai levantar no leste, vai se pôr no leste. Ele tem o portal que ele nasce, ele tem o portal que ele se recolhe. O vento vai soprar do sul, vai girar, vai arrodear, vai girar do norte. E ele vai girar de novo e vai girar do sul. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. E a água vai sair e se recolocar de novo nas nascentes. Então, nada do que aconteceu hoje é novo. Tudo já aconteceu no passado. E tudo vai acontecer no futuro. E aqueles que nascerem amanhã e virem as coisas que vão acontecer depois de amanhã, vão ver que tudo é uma ilusão. Tudo vai se repetir e nada de novo vai acontecer. Então, a eternidade, para mim, a eternidade é uma vaidade.